Por que eu continuando no vídeo anterior, por que eventualmente eu preferiria o impasse de não saber se você deve usar um poder ao invés da crítica social? Porque no impasse você está verificando pela sua própria liberdade se eventualmente é útil usar aquele poder ou não, ou se aquilo é produtivo ou é a opção mais produtiva que tem você usar um poder que lhe é conferido naturalmente do que não. Então, se lhe foi conferido algo natural, algo naturalmente, mas você não apontou, não há utilidade em você negar esse poder. Não. Há porque eu quero verificar, aí que tá, não. Há utilidade em você ter um impasse de você eventualmente negar o seu poder, ou talvez não negar o poder, mas verificar se o uso dele é correto ou não, e é melhor esse impasse, porque você vai verificar pela sua liberdade, liberalmente, voluntariamente, melhor dizendo até, se você entende, acredita e concorda que aquele poder deva ser usado ou não, no caso, ou pela pessoa que eventualmente o detém, e a utilidade disso para os demais. Então, aí tá, tem que verificar se ela concorda com o uso do poder. Então, talvez seja melhor o impasse e o sofrimento derivado de se ela deva usar o poder ou não, ou até mesmo negá-lo, mesmo que temporariamente. É melhor isso porque, enquanto ela não concorda, ela não está usando aquele poder voluntariamente. Então, aí que tá. Quando você, da forma que eles estão fazendo a crítica, é errado, porque eles estão dizendo o seguinte: você nega o poder. Isso para eles não tem utilidade, negar o poder, você é obrigado a usá-lo. Só que se você é obrigado a usá-lo, você tá usando quando você nem concorda em usá-lo. Então, se você não concorda voluntariamente, você é obrigado a usá-lo, você vai usar o poder com uma, vamos dizer, uma carga menos efetiva, com uma carga até menos poderosa. Você vai usar o poder de não com a intensidade de repente com que ele deveria ser usado, porque você não concorda em usar aquele poder específico. Se você não concorda, se você é obrigado a usar, não há ponto em negar o poder. Então eu estou negando o meu poder específico. Mas, porque eu estou no impasse no sentido de que eu não sei se ele deva ser usado ou porque realmente eu acho que é errado usá-lo. Então aí que tá. Se eu acho errado usá-lo, eu sou obrigado a usá-lo? Ou se eu não tenho certeza se ele deve ser usado, eu sou obrigado a usá-lo sem a minha voluntariedade? Sem a minha vontade? Então esse poder está fadado a, talvez não necessariamente a um insucesso ou ao fracasso, mas ele está fadado a não ser utilizado na potência, não necessariamente na potência máxima, ou está fadado a não ser usado na potência máxima, ou na potência necessária para a resolução de problemas que ocorrerão. Se não tem o meu critério voluntário, esse poder não vai ser usado inteiramente, ele não vai conseguir ser usado full potential, vamos dizer assim, mas não só full potential, ele não vai ser usado necessary potential. Nem isso vai ser, porque não tem o critério da voluntariedade. Então é melhor você estar no impasse, porque no impasse em algum momento você vai descobrir se esse poder deve ser usado ou não, segundo aquilo que você entende, buscando a sua própria voluntariedade em relação a não usar ou em relação a usar, buscando a sua concordância, porque quando você concorda com o uso do poder, a princípio, mais e melhor ele será usado. Mais eu digo no sentido de, não necessariamente mais em quantidade, mas mais em qualidade. Mais em qualidade e melhor ele será usado. E vai ser numa potência maior, porque teria a própria concordância da pessoa que o detém. Então ele fala assim, não, mas não há necessidade, não há utilidade em negar o poder. Claro que há. Se eventualmente eu não sei se eu devo usá-lo, ou se acho errado, por que eu vou usar numa potência menor e eventualmente de uma maneira até prejudicial? Aí que tá, aí que é a grande questão. Ou às vezes não de uma maneira talvez prejudicial, mas que não vai resolver o problema. Ou os problemas que surjam. Então por isso você precisaria permanecer no impasse para maturar, e essa palavra é importante, ultimamente talvez alguns vão entender por que essa palavra é importante, mas é importante você maturar o poder, desenvolvendo não só o poder em si, que é o que eles estão fazendo, não, você tem que usar o poder, não. Você tem que desenvolver o seu próprio relacionamento com o poder a ponto de concordar com ele, se for o caso de concordar. Isso você desenvolve. Então tá melhor você permanecer no impasse do uso do poder, e não simplesmente usar o poder de uma maneira louca, sem noção, sem desenvolvimento, e eventualmente você usar esse poder sem desenvolvimento porque você está sendo obrigado. Aí que tá, você está sendo obrigado a usar o poder porque você não pode negá-lo, porque o cara diz que você não pode negar. No caso ali do videogame. Então aí que tá, você está usando o poder porque você está sendo obrigado a usar o poder específico porque alguém disse que você é obrigado a usar o poder. Porque alguém disse que você não pode negar. E aí não tem o teu critério de voluntariedade. É aí que é o grande risco.
E aí esse poder está fadado a não ser usado na potência máxima ou necessária. Eu ouso dizer, você não vai, se você não tiver o critério de voluntariedade, você não vai conseguir usar o poder na força mínima que você precisa para poder resolver um problema específico, principalmente quando for algo grave. Talvez não em situações ali mais normais, mas em situações graves, você não vai atingir nem a potência mínima necessária para a resolução do problema. Aí que tá, justamente porque você é forçado. Além da questão moral, né? Você está sendo forçado a usar o poder. Fica uma coisa muito estranha. E antidemocrática. Né? Então essa é a grande questão. Né? Você vai usar um poder, que você não concorda. Mas você não pode negar o uso do poder. Não, então eu sou forçado a usá-lo? Aí é essa a grande questão. Então lhe devolvo a pergunta. Lhe devolvo o comentário. Mas peraí. Você não vai usar o poder, você vai perder a sua oportunidade de usar o poder? Você não pode negar o seu poder. Isso que eu estou dizendo. Se você não pode negar o seu poder, você é forçado a usá-lo. Mas espera aí. Se eu usar forçadamente, eu vou usar ele da maneira correta? Se eu estou usando o poder forçadamente, sendo eu forçado a usá-lo, porque não posso negá-lo. Então quer dizer que eu sou forçado a usar? Mas isso é coerente? Isso vai fazer com que o poder seja usado da maneira correta, da maneira canalizada que deveria? Não exatamente, não controlar, não no sentido de manipulação, mas de maneira canalizada, específica para a resolução de problemas específicos. E tá, se ele for usado de uma maneira espalhada, spread, widespread, all out, em inglês, né? Se ele for usado dessa forma, mas isso vai gerar, não vai gerar eventualmente problemas? Ou, aí que tá, pode até ser usado de uma maneira forçada, porque eu não posso negar o poder, vai ser usado de uma maneira canalizada, mas suficiente à resolução do problema? Ainda pode ser canalizado, mas será que vai ser suficiente? Vai ser insuficiente, não tem critério volitivo, não tem vontade. Então aí que é a grande questão, talvez o impasse realmente seja melhor. Porque se você simplesmente usar o poder porque você não pode negar, você está sendo forçado. E aí, como eles disseram, claro, o resultado seria ruim, mas estou dizendo, não seria coerente, mas eles tinham dizer, não há ponto de negar o poder, porque é melhor, justamente é melhor você usar o poder porque você não pode negá-lo e ser criticado do que você eventualmente ficar no impasse. Não, mas o impasse é justamente o desenvolvimento de você com o seu poder para verificar se você pode usá-lo ou se você quer usá-lo, até melhor dizendo, né? E verificar quando você deve, quando não. Então o impasse é justamente o desenvolvimento. Porque do contrário, justamente, seria você ser forçado a usar porque alguém está dizendo que você é forçado e ainda você é forçado a usar o seu poder porque você é forçado para isso porque as outras pessoas construam uma imagem de que aquilo eventualmente é errado. Você estaria sendo forçado por isso também. Se você for pensar da perspectiva ocultista, não que tudo seja ocultismo, mas se você pensar da perspectiva ocultista, é isso. Você está sendo usado, você é forçado a usar o poder porque os outros criticam você. Essa é uma verdade. Isso gera um outro impasse, na verdade, porque daí você de certa forma causa um pouco de alguns problemas sociais. Para os demais, na verdade, são problemas sociais gerados para que de alguma forma os outros tenham alguma alternativa de luta e quando isso não vai gerar mudança de comportamento para todo mundo. Diga-se de passagem. Né? O método ocultista não é eficiente para vários casos. Mas tudo bem. Eles não geram mudança comportamental para todo mundo. E, portanto, não geram salvação. Mas tudo bem. Não que isso já não tenha sido dito no canal, de maneira clara. Vamos lá. Então esse é o primeiro ponto. Né? Mas justamente, então eles seriam sendo obrigados por isso. Mas eu entendo que a discussão não é só o ocultismo. Né? A questão é... então você seria obrigado a usar o poder porque você não pode negá-lo. Então você é obrigado a usar. Então aí que tá. Então você não pode... é essa a grande questão. Você está negando a voluntariedade. Você está negando o livre-arbítrio. Nesse sentido. Se você é obrigado a usar o poder, você não tem a opção de não usá-lo. Ou se você é obrigado a usar o poder porque você não pode negá-lo, você não pode desenvolver, você não pode se desenvolver, ou mesmo até desenvolver o seu conhecimento para saber se aquele poder deve ser usado ou não. Então é um poder que você usa obrigatoriamente sem pensar. E consequentemente, sem concordar. E, consequentemente, o nível do uso do poder não vai ser tão grande, porque você não desenvolveu o poder e não desenvolveu por quê e mesmo até em quais situações você deve usar ou não. Você não desenvolveu os limites ao poder. Que isso viria também da questão do impasse, que é o desenvolvimento natural, de como você deve usar o poder. Claro, a discussão não é só como, mesmo se você deva. A discussão, eventualmente, é mais básica ainda. Você está pulando o ponto básico. Então, com essa discussão, quando você força uma pessoa a usar o poder porque ela não pode negá-la, você retira dela a discussão filosófica
sobre se ela deve usar e como deve. E quando deve. E quais os limites disso? Você está retirando dessa discussão. Você está simplesmente indo pelo poder. Ah, não há ponto em negar o poder. Ah, não há ponto em negar o poder que uma pessoa tenha porque ela não pode negar? Ué, então ela não há ponto em negar o poder, então ela está sendo forçada a usar. Se ela não pode negar, ela é forçada. E aí que tá, não há ponto em negar o poder porque ela não pode negá-la porque está na sua própria natureza. Se está na minha própria natureza, eu sou obrigado a usar sem a minha concordância e sem a minha anuência. Então não é algo pensado. Se é algo pensado, eu sou obrigado. Então é algo totalmente intuitivo. Não que eu seja contra a intuição, mas é algo inteiramente intuitivo. Você é simplesmente obrigado a usar o poder porque isso deriva da sua natureza e ou da sua intuição. Deriva intuitivamente também. Então você é obrigado. Então não é que tá. Não há por que questionar isso. Você tem que usar sem pensar. Se você usa sem pensar, não há critério volitivo. E, consequentemente, não há limite. Você pode usar na louca a qualquer momento. Se você pode usar na louca a qualquer momento, independe da tua concordância, independe do teu pensamento. E aí que tá. Automaticamente você usaria o poder sem precisar concordar. E aí que tá. Isso para mim já é um limite ao próprio uso, porque você não está usando desejando. E quando você usa. Aí que tá. Quando você faz uma coisa concordando, a princípio aquilo se torna, inclusive, mais agradável de usar o poder e até, eventualmente, para os outros, né? Mesmo com alguns critérios também externos. Então é uma contradição interessante, porque o sujeito está colocando um critério dele para o uso do poder, dizendo que não há por que se negar o poder, quando, na verdade, ele mesmo está estabelecendo um limite externo que seria pensado pela pessoa. Então, assim, não há por que negar o poder, mas ele está tentando dar uma resposta à questão do impasse, que seria uma resposta, claro, pensável, não é uma resposta assim tão desinteligente, mas uma resposta no sentido de fazendo a pessoa pensar sobre o uso do poder. Ou seja, o impasse é importante. Porque é no impasse que a pessoa vai pensar se concorda ou não. Ele está dizendo não, que isso é uma coisa inteiramente natural e não há por que pensar se você concorda ou se você não concorda. Ou seja, ele está dizendo que a própria vontade da pessoa em usar o poder ou não não é um fator determinante até ao aumento, à canalização ou ao melhor uso do poder. Simplesmente você usa. Simplesmente usa. Então aí que tá, eu não concordo com isso. Por exemplo, eu já disse no canal e mantenho essa posição de certa forma, no sentido assim, o poder não é bom nem mal. Tá, poder como poder. Agora, que você não deve ter, que você deve deixar de ter até, que você prescinda de critérios para saber se o poder deve ser usado, não. Para mim a maldade justamente não está no poder, está no uso que se faz. Mas então, essa frase, a contrário senso, está implicando que o pensamento é importante para verificar como você vai usar. Isso deriva da questão do impasse, se você deve usar um poder ou não. Então, automaticamente seria uma contrariedade dessa filosofia. Não, mas você é obrigado a usar o poder. Não, mas espera aí, de outro lado, o poder não é bom nem mal, mas depende do uso. Então, no uso eu tenho que pensar. Se eventualmente o uso é bom ou não, adequado ou não para o momento. Então já é um limite. Não faz sentido você negar o seu poder. Não, mas espera aí, não faz sentido negar o poder, mas eu tenho que pensar quando usar e como usar e se ele deve ser usado. Em qualquer circunstância, aliás. Pô, será que esse poder vale a pena de ser usado em qualquer circunstância? O poder existe, então presume-se que ele tem que ser usado. Será? Mas até isso tem que ser colocado em questão. Então, para que você desenvolva o critério de voluntariedade. Para que se desenvolva o critério de voluntariedade. Que vai aumentar ou melhorar o uso, ou aumentar o uso do poder em geral, ou aumentar o uso do poder canalizado. Porque, eventualmente, isso estaria sendo pensado. Então, não adianta dizer, você eventualmente tem que usar o poder. Não há ponto em você ficar questionando se você deve usar o poder ou não. E se você tem o poder, você é obrigado a usá-lo. Peraí, mas... Então eu não independe da minha vontade? Então sou obrigado a usar? Mas sou obrigado a usar o poder mesmo, eventualmente não gostando. Mas aí que tá, será que não seria melhor eventualmente usar o poder gostando? Isso aumentaria inclusive o uso do poder. Ou eventualmente o canalizaria melhor? Ou até aumentaria o poder quando canalizado? Quer dizer, você tem todo esse questionamento. Então você não fazer esse questionamento, para mim, é uma tolice. É uma tolice. Você não saber como, quando e se o poder deve ser usado. E se nos dois. Se na situação específica, que seria um pouco quando, né? E se aquele poder vale a pena em qualquer situação. Talvez haja, de repente, algum tipo de poder que em qualquer situação ele seria errado. Não pelo poder em si, mas digo, pelo uso. Qualquer uso que se faça daquele poder pode ser algo errado. De repente isso seja impossível, mas como questionamento vale. Vamos deixar como questionamento filosófico.
como talvez hipotético. Mas de qualquer forma, há poderes que o uso dele em várias situações seria improdutivo. Talvez não exatamente errado, mas improdutivo. Ou mesmo errado porque não se pensou antes se aquele poder devesse ser usado. Porque naquela situação, eventualmente, não era, geraria um prejuízo. E seria errado. Então, porque o poder não é bom nem mal, mas o uso que se faz justamente. Mas é que o uso em determinada situação poderia ser errado. Mas ali não porque o poder seja bom ou mal. Mas pensando em alguma situação, o poder seria errado. Ou improdutivo. Então, pode ser os dois. Né? Ou mesmo errado moral ou eticamente, o que for. Né? Então, mas isso tem que ser analisado. Eles estão falando que a pessoa é obrigada a usar o poder. Né? E ainda ela é obrigada a usar o poder e ainda gera crítica social a partir disso, ou seja... Porra. Então aí que tá. Não, melhor o impasse. Mas peraí, no impasse que eu vou verificar se o poder tem que ser usado ou não. É por causa do impasse que eu vou verificar como, quando que o poder deve ser usado. Não só por ser mais agradável, por ser mais adequado, ou por isso ajudar quando o poder deve ser usado. Eu vou verificar se eu concordo com o poder. O que vai melhorar o uso, vai tornar isso mais agradável para a pessoa e para outras pessoas. Aí que tá, vai tornar mais agradável o uso do poder, ou até aumentar a própria potência do poder, quer dizer, do poder específico. Pode gerar esses dois resultados, ou mais resultados, benéficos em relação à questão da concordância. Então, como que eles estão tirando isso da jogada? Né? Você são obrigados a usar o poder. Ah, não, mas aí isso vai... mas é melhor você não negar o poder. Aí já está errado na questão do não negar o poder, como se você fosse obrigado a usá-lo. Não, está errado porque a canalização do poder, ou o melhor uso dele, se vem justamente com a questão do impasse. Tá, bem, mas eles fazem, de certa forma, uma falsa contradição. Ele diz assim, não, mas então é melhor você usar o poder e não negá-lo, porque não tem sentido negar. Mentira, porque eu posso eventualmente pensar ao contrário. Eu preciso do impasse para pensar o poder, para verificar se ele deve ser usado em algumas circunstâncias. Se eu sou obrigado a usar o poder, então eu uso o poder sem pensar. Então não tenho critério volitivo, então já não vou conseguir em muitas situações. Talvez não em todas, mas em muitas situações não vou conseguir usar o poder inteiramente, ou vou usar o poder erradamente. Então aí tá. Então você já é obrigado a usar o poder. Ah, mas é melhor se você ser obrigado a usar o poder e não negá-lo? Mesmo que isso gere crítica social. Eu não concordo. É no impasse que eu vou verificar se o uso do poder é adequado. Não só para evitar crítica social. Não só por isso. Mas mesmo que tenha crítica social, mas eu gostei de usar o poder. Mesmo que houve crítica social, mas eu gostei de usar o poder. Eu concordei com o uso do poder. Eu gostei do uso do poder. Isso gerou um bem social. E um bem individual. Mas quando a pessoa tem certeza disso. Ah, não, mas você vai gerar um poder que você não pode negar e ainda vai ser criticado socialmente por isso. Não há benefício para ninguém. Talvez nem para o social e nem para o individual. Ou menos benefícios do que teria se ela tivesse questionado. Então ela é obrigada a usar o poder, apesar da crítica social. Ué, mas de repente se eu pensasse no poder, geraria menos crítica social, seria benéfico para os outros e ainda seria benéfico para mim. Ou se gerar mais crítica social, mas pelo menos você aí teria como se defender. Porque você teria argumentos para dizer que o poder foi bem empregado para você e para os outros. Porque se você é obrigado a usar o poder, você não tem qualquer benefício você necessariamente tem. Ou não teria tantos benefícios quanto se fosse pensado, porque você concordaria. Quando você não concorda, ou não sabe se concorda, e você não fez o questionamento, você vai só usar o poder, você é obrigado a usá-lo e ainda vai ter crítica social a partir disso. Aí tá. E você não vai conseguir se defender da crítica social, porque você não sabe se é certo ou errado. Justamente porque a crítica social vai vir e você não sabe se tem que usar ou não. Vai vir a crítica social. E você usa o poder. E aí que tá. Vai ser visto pelas pessoas como algo ruim. E você ainda usou forçosamente e você não sabe nem se aquilo foi certo ou foi errado. Você nem sabe o que aconteceu. Você só usou o poder. Ah, mas como é que é? Não há ponto em negar a natureza. Tá, mas se você. Aí que tá, se não há ponto em negar a natureza e você não sabe se você tem que ou não negar a natureza, ou não há ponto em você negar a natureza, justamente você então está sendo obrigado a usar o poder, então o questionamento não está sendo verdadeiro. Você está presumindo que é certo usar o poder. Quando você não. Aí que tá. Que é certo usar o poder é no sentido que você não pode. Esse é o problema. Você está presumindo que é certo usar o poder, não podendo negá-lo. E você não. É que tá, não podendo negá-lo, mas como você não fez o questionamento, você não sabe se é certo ou não. Porque você está sendo forçado a usar. Ah, não, mas eu estou partindo da premissa de que seja correto. Sim, mas você não sabe se é correto.
Eu estou partindo da premissa de que é correto. Não, mas então você não sabe se é. Não há ponto em questionar, não há ponto em negar o seu poder, ou mesmo em questioná-lo, porque você já está... se você eventualmente usar o poder, já é certo, porque você não pode negar a sua natureza, porque essa é a presunção. Então não, você tem como se amparar seguramente, simplesmente na ideia de que você pode usar o poder, e isso é correto. Sim, mas você não sabe disso. Se você não sabe, como é que você está presumindo que é algo correto sem saber se é correto? Então aí que tá. E não só porque você está presumindo que é correto e você não pensou nisso se realmente é correto, nessa lei da natureza, de que usar o poder simplesmente é correto, simplesmente porque você o tem, simplesmente porque você o detém. Então você está partindo disso como premissa correta sem questionar. Ou você está fazendo isso por obrigação. E também não questionando porque é obrigação. Aí não necessariamente porque seja uma coisa boa, simplesmente porque é obrigação. Simplesmente porque você não pode negar o poder, não importa se é bom ou mal. Aí, de certa forma, é pior ainda porque você justamente não questiona. Mas se você presume que isso é uma coisa boa, você também não questiona. Então aí que tá. Esses são os dois problemas dessa filosofia. Explicando objetivamente. Se você entende que é uma lei da natureza você usar o seu poder, ou porque é implicitamente uma coisa boa, ou presumidamente algo bom, sem saber se realmente é. Mas pelo menos você presumiu que é algo bom, mas você não sabe se é. Ou se você está usando o teu poder obrigatoriamente, simplesmente porque é uma lei da natureza, não importa se é bom ou mal. Mas, de novo, você não questionou se aquilo é bom ou não. Então, nas duas premissas, é um problema. Então, não, mas mesmo assim, então é melhor você usar o poder sendo forçado a usar, sem questionar se é bom ou não, em ter que aguentar a dor de qualquer questionamento social, ou mesmo de algum questionamento seu próprio, que não seria a questão do impasse, mas de alguma crítica, ou da sua própria crítica à pessoa, é melhor aguentar esse sofrimento do que você ir para o impasse. Mentira, porque é no impasse que você vai verificar se o uso do poder é correto ou não. E é da onde você vai retirar, de certa forma, força para atingir, de repente, a questão da concordância, ou até da discordância, mas a questão da concordância que, a princípio, a questão da concordância e o pensamento sobre o seu poder é o que levaria você a canalizar o poder da melhor maneira e ou a conseguir aumentar o poder, se necessário fosse. E para determinada situação específica, porque isso seria necessário, aumentar o seu poder seria necessário para a resolução de determinados problemas. É no impasse que você vai ter isso, e não no uso forçoso do poder específico. Ou mesmo na presunção de que é bom. Que aí até seria moralmente até um pouco mais correto. Mas também não resolveria a situação, porque é sem questionamento. Então aí que tá, acho que isso que eu quero dizer. Não é melhor você usar o poder forçosamente, sem poder negar, e tem que aguentar a crítica social como se fosse algo destinado, quando você tem a autoridade de eventualmente questionar se o poder é bom ou ruim, podendo atingir eventualmente a concordância. E se eventualmente for o caso de você atingir a concordância, você consegue aumentar o poder quando eventualmente é necessário, porque justamente você vai aumentar justamente com o seu próprio critério evolutivo. Não, simplesmente não vai ser um poder algo externo a você, vai ser algo interno, algo que você internalizou dentro do seu próprio ser. Aí sim. E aí vira a sua própria natureza, porque passou pelo pelo crivo da concordância. E se você atingir a concordância, você usa o poder melhor e consegue aumentar a força, a intensidade desse poder, porque você concorda com ele. Porque tem o aval do critério evolutivo. Então eu discordo dessa conclusão do Trails of Cold Steel. Respeito aí o nosso... No caso, essa palavra foi usada ali pelo nosso glorioso Viscount Arside, mas eu não concordo com o Victor Arside por entender que essa não é assim o adequado uso do poder, sem que haja ali um critério pensamental, de certa forma, talvez até talvez não, junto também, um critério evolutivo, porque nós não podemos usar a premissa de que não se pode negar o poder para automaticamente anular o pensamento sobre o uso do mesmo poder. Então acho que agora ficou um pouco mais claro o que eu quis dizer com o vídeo anterior. Valeu, e Deus abençoe.